Aqui você encontra o sistema completo para a gestão documental e tramitação do processo administrativo. Temos um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização. Com ele é possível comprovar a execução da despesa pública. São ferramentas que realizam o ato administrativo de acordo com o que determina a lei. Acesse salimar.com.br. Nesta videoaula, nós iremos demonstrar a fase da motivação em contratos de execução parcelada. Ou seja, nós vamos fazer um exemplo de uma solicitação de execução contratual. Para isso, nós utilizaremos um contrato já previamente adjudicado, tá certo? Onde teve todos os itens da licitação adjudicada ao vencedor cadastrados e, junto com esse cadastramento do contrato, foi especificado todos os seus itens, unidade de medida, marca, quando for o caso, quantidade e preço unitário. Uma pequena observação: em função do preço de recebimento, os contratos ele pode ter variações diferentes na forma de elaborar a motivação. Nesta videoaula, nós iremos demonstrar a maneira mais simples e que é 80% das solicitações, que é o contrato cujo preço de recebimento está baseado em preço vencedor, ou seja, a forma como é julgada a licitação, o pregão, no caso, é o vencedor ser aquele que ofertou o menor preço. Então, esse é o tipo de contrato que nós colocamos lá quando vamos configurar o cadastro, o preço de recebimento como preço vencedor. Mas nós temos mais dois tipos de preço de recebimento. É o preço variável, tá? E temos também o preço baseado em tabela, com ou sem desconto. Tá? Então, veja só, essa videoaula aqui, ela não abrange todas as formas de se fazer uma motivação de contrato de execução parcelada. Nesta videoaula, vamos demonstrar especificamente, tá, a forma mais usada, ou seja, 80% das solicitações vão utilizar esta forma que nós vamos demonstrar nessa videoaula. Uma condição necessária para que você assista essa aula e tenha um proveito satisfatório é que você tenha assistido a nossa série de videoaulas da nossa playlist no nosso canal no YouTube, intitulada Motivação. É uma série de 6 videoaulas em que nós ensinamos passo a passo como montar a sua motivação. No caso aqui, que é uma motivação derivada de contratos de execução parcelada, ela é bem mais simples, porque lá nas videoaulas nós ensinamos o passo a passo desde o início. Quando é a solicitação para a execução de um contrato de fornecimento parcelado, é bem mais simples, porque não tem, vamos dizer assim, os rituais iniciais, porque já que é um contrato que já houve o procedimento licitatório, grande parte do que a gente ensina lá nas videoaulas, as 6 que eu falo, intitulada na nossa playlist Motivação, a gente não vai fazer praticamente 90% do que é ensinado lá. Mas é fundamental que você tenha assistido para que você entenda essa aqui. Porque aqui a gente vai fazer muita pouca informação. E lá é explicado passo a passo, de forma que, se você assistir
essas 6 videoaulas da nossa playlist Motivação no nosso canal Salimar Sistema Web, você não vai ter dificuldade em fazer a solicitação para a execução de um contrato de fornecimento parcelado. Definida a data, o próximo passo é descrever o objeto. A descrição do objeto deve ser algo simples, sucinto, objetivo. Tipo, aqui eu vou botar apenas aquisição de alimentos para o programa da merenda escolar. Isso aqui já é a descrição do objeto. Não precisa você fazer aqui um texto como um parágrafo de introdução a uma comunicação. Tipo, solicito que Vossa Excelência se digne autorizar. Nada disso. É objetivo. A licitação já existiu, essas formalidades já foram feitas em um outro momento. Aqui assim mesmo é o seguinte, olha, isso aqui é uma solicitação para execução do contrato tal. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, eu vou usar aqui um contrato de merenda escolar, que já foi licitado, já está cadastrado no sistema, e nós vamos pedir a execução de uma parcela desse contrato. Definido a descrição do objeto, eu não preciso preencher o campo justificativo de interesse coletivo, repetindo, porque já foi feito essa informação antes da licitação, lá no início, tá certo? Justificativa de conveniência de momento também não é necessária, tá? E este último campo aqui, que é o campo que nós chamamos de observações, ele é um texto livre para você botar qualquer informação que for necessária. Se tiver dúvida quanto ao preenchimento desses campos, assista novamente, tá, a videoaula número 1 da playlist Motivação. Para finalizar a nossa solicitação, nós vamos informar o tipo de despesa. Compra, no caso, aquisição de um bem ou produto, é compra. Também, se tiver dúvida, nós ensinamos lá na nossa playlist Motivação a diferença aqui de cada um tipo de despesa. Fundamentação, como nós falamos desde o início dessa videoaula, nós estamos fundamentando. A nossa fundamentação deste contrato foi uma licitação. A situação do contrato, diferente do início do processo, aqui nós já estamos pedindo a execução, é execução. Basta clicar no botão gravar. Feito isso, o nosso formulário inicial da solicitação, que chama-se especificação da solicitação, está preenchido. Ela atribui um número a esta solicitação, tá? E no próximo bloco nós vamos explicar como localizar o contrato específico para execução do nosso pedido, que é aquisição de alimentos para o programa da merenda escolar. Corrigindo o que eu disse agora há pouco, na verdade, o nosso formulário chama-se especificação da motivação. Preenchido o nosso formulário especificação da motivação, o nosso próximo passo é preencher o formulário selecione a licitação vinculada a esta solicitação. É o único campo que você tem acesso a ele clicando na área deste campo. Uma listagem se abre e todos os contratos disponíveis para execução contratual será visualizado. Dependendo da quantidade de registros possíveis de execução
contratual, esta visão ela pode ser prejudicada, ou seja, o usuário pode ficar confuso na hora de localizar o contrato que ele deseja. Para isso, nós temos uma segunda alternativa. A outra opção é a gente clicar no botão procurar, uma tela sobreposta vai ser aberta. Essa tela ela vai nos dar condição de ver todos os registros com muito mais informação mais clara. Ela dá em forma de uma tabela tabular, tá? Onde eu tenho inicialmente a primeira coluna o ID do registro, do contrato, tá? A identificação do procedimento licitatório, no caso aqui são vários pregões eletrônicos, a empresa contratada e o objeto da contratação. Porém, da mesma forma da opção anterior, são muitos registros que nós estamos visualizando e apesar de bem mais claras informações, mais fácil de ler, mas ainda é muita informação. Mas eu posso diminuir essa quantidade de informação, eu posso restringir esse conjunto de registro a uma pesquisa específica, a um parâmetro. Vamos dizer assim, eu sei que no objeto do contratado tem a palavra alimento, que no caso nós estamos tratando de alimento para merenda escolar. Eu venho aqui, ó, nesse formulário aqui, que é o formulário com os parâmetros para mim aplicar um filtro, e vou colocar aqui a palavra alimento. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar todos os contratos que tem a palavra alimento no objeto da solicitação. Eu vou clicar nesse botão aplicar. Ó, veja que ele filtrou um único registro, ou seja, tem um único contrato que tem a palavra alimento. Tá aqui, ó, ela. Então ele foi buscar essa palavra aqui, alimento. Tá? Então agora ficou fácil. Eu encontrei o contrato que eu preciso. Basta eu clicar em qualquer texto desse aqui, que a janela vai se fechar automaticamente e vai preencher o meu formulário. Olha aí como é fácil, viu? Ele preencheu o nosso formulário. Agora que nós identificamos e selecionamos o contrato corretamente, eu vou clicar no botão gravar. Pronto, feito isso, o meu formulário licitação vinculado a essa solicitação está preenchido, tá? E ele me abriu agora um novo formulário. É o quadro 3, especificação do item da compra licitado. Tá certo? Então, olha só. Até agora nós conseguimos, aprendemos no caso, né? Como a gente faz para vincular um contrato a essa solicitação. Então, feito isto, agora nós vamos passar a inserir os itens desta licitação que eu estou pedindo, porque a licitação da alimentação escolar ela pode ter 80 itens, e esses itens incluem verduras, enlatados, cereais, mas pode ser que essa solicitação aqui eu não vou pedir todos, eu vou pedir só as verduras. Então é através deste formulário que eu vou dizer, dentre os itens da licitação, o que é que eu vou pedir. Só que antes disso, eu vou fazer uma explicação dessa visualização que vocês estavam vendo aqui no formulário, tá? Que a gente selecionou o contrato. Por quê? Por que é que você estava vendo tanto registro? Tá? Porque dependendo de certas condições registradas lá no contrato, você vai ver ou não um registro de um contrato. Só que eu vou parar este bloco aqui, vamos dar uma pausa na nossa videoaula e eu vou explicar como é que se configura o contrato para que você veja essa visualização, tá certo? Então vamos dar uma pausa aqui, vamos ter uma explicação sobre o cadastramento dos contratos e a consequência desse cadastramento nesta visualização que a gente viu aqui. Porque a gente viu muito registro aqui que não era para estar vendo. E eu vou explicar o porquê.
Quando o contrato é cadastrado pelo setor competente, no caso a Comissão Permanente de Licitação ou a Setorial de Contratações, 5 parâmetros vão determinar a visualização do contrato pelas unidades administrativas. O primeiro parâmetro que deve ser observado é o bloqueio do registro do contrato. Ou seja, quando a comissão termina de cadastrar o contrato automaticamente está bloqueado, ou seja, não é visível para nenhuma unidade administrativa ainda. Só por ação das pessoas que tenham permissão para tanto, que são as pessoas da Comissão Permanente de Licitação ou da Setorial de Contratações, que podem fazer esse desbloqueio. Eu vou mostrar um exemplo para que vocês entendam essa parte. Mas o importante é que vocês podem ouvir da Setorial de Contratação dizendo, olha, esse contrato aí já está cadastrado, mas eu não estou visualizando. Então, uma das razões de estar cadastrado e você não estar visualizando pode ser o fato do registro ainda estar bloqueado. Vejamos na prática esse parâmetro de bloqueio do registro. Aqui nós temos nessa visão o contrato, justamente este contrato que nós vamos usar como exemplo na nossa videoaula. Veja que aqui abaixo nós temos dois botões, alterar e bloquear. Se ele está me dando o botão com a sugestão de bloquear, é porque o registro desse contrato está desbloqueado, ou seja, visível, no caso aqui, especificamente visível a todas as unidades administrativas. Ao clicar neste botão bloquear, automaticamente agora este registro está bloqueado e nenhuma unidade administrativa visualiza este contrato na fase da motivação. Então eu vou novamente clicar no botão desbloquear e agora sim nós temos o registro desbloqueado e ele é visível a todas as unidades administrativas. Outro parâmetro que afeta a visualização dos contratos é o tipo de despesa que será executada. Ou seja, quando você preencheu o formulário especificação da motivação, você teve que informar o tipo de despesa daquela solicitação. Os contratos, eles são inerentes a os tipos de despesa compras e serviços. Se você clica o tipo de despesa compra, você não visualizará os contratos de serviço. E vice-versa. Se você clicar que o tipo de despesa é serviço, você não visualizará os contratos de fornecimento, ou seja, as compras. Então, assim, quando o setor competente, novamente, o setor de contratação, a setorial de contratação ou a CPL configura o contrato, ela diz se aquele contrato é um contrato de compra ou de serviço. Tá? Então, só vai ser visualizado os contratos que foram configurados como compra se o tipo de despesa da solicitação for compra. Só vão ser visualizados os contratos de serviço se o tipo de despesa for serviço. No nosso formulário da especificação da licitação, ou seja, o cadastro do contrato, o equivalente para tipo de despesa é este campo aqui, ó, tipo de execução, tá? Eu vou clicar aqui no botão alterar e você vai ver que a gente tem as opções serviço, compra e locação de veículos, tá? Tanto serviço como locação de veículo equivale ao nosso tipo de despesa lá no formulário da especificação da motivação, serviço, e compra, compra. Tá? Então, veja só, este contrato aqui específico, se você lá em tipo de despesa
marcar serviço, ele não vai aparecer, certo? Isso é só para complementar o que já foi dito no áudio anterior. Mais outro parâmetro que afeta a visualização dos contratos é o parâmetro unidade administrativa. Então vejam só, sempre que você vai fazer uma solicitação, essa solicitação está vinculada a uma unidade administrativa. No nosso exemplo aqui, o usuário é um usuário que ele está lotado na Secretaria Municipal de Educação. Então, esta solicitação está sendo feita vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Então, a unidade administrativa solicitante é a Secretaria Municipal de Administração. Portanto, na hora de visualizar os contratos, ela só visualizará os contratos que estiverem vinculados à Secretaria Municipal de Administração ou os contratos que forem liberados para execução por qualquer unidade administrativa. Nós temos duas formas de configurar esse contrato. Nós vamos demonstrar agora, no próximo slide. Neste momento, eu percebi um equívoco que eu cometi desde o início desta videoaula, mas não vai inviabilizar o nosso objetivo. Apenas vamos fazer aqui umas considerações. Eu falo o tempo todo, desde o início, no contrato da merenda escolar. Na verdade, eu estou vendo aqui que o objeto deste contrato é registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cesta básica de alimentos. Então, foi um equívoco meu, mas isso aqui não vai inviabilizar. Vai até bom que a gente vai fazer um exemplo de como alterar a solicitação nesses casos. Bom, veja só. Aqui, neste momento, eu quero explicar a vocês que este contrato ele é visível para todas as unidades administrativas, independente. Na verdade, a gente quer fazer com que este contrato aqui seja visível só pela Secretaria Municipal de Educação. Então, para isso, eu terei que vir aqui, clicar no botão alterar e selecionar aqui a secretaria a qual eu quero que seja a única unidade administrativa que visualize esse contrato. Então, Secretaria Municipal de Educação. Vou clicar no botão gravar. Desta forma que está aqui, tá? Que é aquele outro parâmetro que a gente está falando, este contrato só é visível pela Secretaria Municipal de Educação. Nenhuma outra unidade administrativa mais consegue visualizar nem solicitar a execução deste contrato, porque ele foi vinculado a uma única unidade administrativa. Diferente de que se eu colocar nesse parâmetro unidade administrativa, todas as unidades administrativas. Então, agora, todas as unidades administrativas, independente, seja ela educação, saúde, se todo mundo está vendo. Então, este é um outro parâmetro que afeta a visualização do contrato. O quarto e último parâmetro que afeta a visualização dos contratos é a vigência do contrato. Esse é um parâmetro super importante. Então, vejam só, a data da vigência do contrato, ela determina o momento que o contrato está vigente. Então, se você faz uma solicitação, você informa a data daquela solicitação. Se o contrato não estiver vigente naquela data da solicitação, você também não visualizará o contrato. Ou seja, esse é um parâmetro que corriqueiramente as pessoas recorrem ao suporte técnico, informando que eu antes via, agora não estou mais vendo. É porque se o contrato ainda não entrou em vigor ou se o contrato venceu, ele automaticamente deixa de ser visualizado. Vou demonstrar
onde está este parâmetro no nosso formulário do registro do contrato. No nosso registro do contrato, a vigência do contrato é formada por esses dois parâmetros: a data do início do contrato e a data final do contrato. Então, este contrato só vai ser visualizado pela unidade administrativa ao qual estiver vinculado, ou por todas as unidades administrativas, como está configurado aqui, se a data da solicitação for o dia 26 de abril de 2021 até o dia 25 de abril de 2022. Se eu colocar uma data que não esteja compreendida neste período aqui, eu não vou visualizar o contrato. Este é o último parâmetro que ele implica diretamente na visualização dos contratos. Então, é importante que vocês compreendam estas informações, porque na vida de vocês, no dia a dia, vocês vão se deparar com situações que vocês irão visualizar ou não os contratos. No decorrer desta videoaula, eu percebi que o objeto do nosso contrato, ou seja, essa descrição do objeto aqui, não está compatível com o nosso contrato. Houve um equívoco da minha parte. Este contrato é um contrato para aquisição de cestas básicas. E eu descrevi aqui, fiz a descrição do objeto como aquisição de alimentos para o programa da merenda escolar. Observado esse erro, nós vamos alterá-lo para ficar compatível com o contrato do nosso exemplo. Se eu tivesse inserido algum item desse contrato, eu não teria como alterar essa descrição. Mas como eu não inseri nada ainda, eu posso alterar a descrição do objeto. Vamos alterar. Então, eu vou alterar e vou dizer que é aquisição de cestas básicas. Não vou dizer mais nada para que não fique em desacordo com o nosso contrato. Aqui é só uma videoaula de exemplificação cuja finalidade é ensinar você a fazer a solicitação de um contrato de fornecimento parcelado. Uma vez que eu alterei a descrição do objeto, venho aqui do botão, clique em gravar. Agora, nós temos a descrição do nosso objeto compatível com a descrição ou compatível com o contrato que nós vinculamos a esta solicitação. Especificar o objeto da solicitação nada mais é do que selecionar dentre os itens que foram contratados, selecionar qual a gente quer que seja entregue pelo fornecedor, no caso, tá? Aí a quantidade. É simples. A gente vai fazer o quê? Uma relação onde a gente vai dizer o que a gente está querendo adquirir. A especificação clara, né, bem específica do que a gente quer, que já está previamente cadastrada, a gente não vai precisar digitar nada, a gente vai só marcar. E a quantidade, algo simples e prático. Vamos lá, mão na massa. Quando eu terminei de selecionar o contrato que eu queria e gravei, ele me apareceu aqui com esse novo quadro, com um formulário chamado especificação do item da compra licitado. E onde estão esses itens? Esses itens você vai visualizar clicando neste botão procurar. Então,
ele me traz agora, tá, uma espécie de planilha com todos os itens que foram licitados, ou seja, posteriormente contratados e que estão disponíveis para que eu peça que o fornecedor entregue, ou seja, eu vou solicitar a execução parcelada desse contrato. Aqui eu posso escolher entre cesta básica do tipo 1, cesta básica tipo 1, mas com outra especificação, né? Essa aqui é embalada com plástico resistente e higiênico ao transporte manual, ampla concorrência. Nós temos aqui essa outra, quer dizer, são itens distintos, tá? Eu vou escolher qualquer um deles. Para isso, basta eu clicar aqui, ó. Clicou aqui, eu já trago todas as informações para o meu formulário principal, tá? Preço, tudo. Minha preocupação é só botar a quantidade que eu quero. Vamos dizer que minha quantidade seja 100 unidades. Eu venho aqui, prestar atenção que esta vírgula aqui é a vírgula de unidades fracionadas, ou seja, aqui é 100 inteiros, tá? Então eu tenho que sempre ver onde está posicionada essa vírgula. Essa vírgula divide a parte inteira do número da parte fracionária, tá? Aqui no caso, nós estamos dizendo que queremos que o fornecedor entregue 100 unidades dessa cesta básica aqui. Eu clico em gravar e ele, ó, me acrescentou aqui um formulário 3.1 com o item que eu escolhi, tá certo? Se eu quero só esse item, eu já encerro por aqui a minha, vamos dizer assim, o preenchimento da especificação da minha solicitação. Se eu quiser pedir mais outros itens, eu clico de novo no botão procurar e trago novamente a planilha e escolho mais outro item. Digo quanto eu quero, agora dessa vez eu vou botar 50 aqui no nosso exemplo e clico em gravar. Então agora eu estou dizendo ao meu fornecedor que ele me execute o contrato, tá, nestes dois itens, nestas quantidades. Os preços estão aqui, que foram os preços que foram cadastrados por ocasião da adjudicação da licitação e, consequentemente, ata de registro de preço ou contrato, né, que é uma ata de registro, é uma espécie de instrumento contratual. Se eu tiver errado alguma coisa aqui, eu posso excluir. Eu vou excluir aqui esse segundo item, ó. Eu posso excluir. Ah, porque eu tinha botado 100. Não, mas não era 100. Na verdade era 50 também. Aí eu venho aqui e faço novamente. Digo que é 50 também. Tá? Então aqui, enquanto estiver essa fase, você pode alterar e pode excluir. Tá? Uma vez concluído isso aí, nós vamos para os relatórios. Até agora, a nossa tarefa de elaborar a nossa solicitação está praticamente concluída. Não temos mais informações, nós já especificamos, né, o nosso objeto. Inicialmente, nós especificamos a nossa motivação, determinando a descrição do objeto. No segundo passo, nós vinculamos um contrato à nossa solicitação. Por último, nós inserimos os itens, né, licitados, os itens contratados, ou seja, nós especificamos o objeto. Agora, não temos mais nenhuma informação a inserir na nossa solicitação, nós vamos para os relatórios. Esse tipo de solicitação, ele nos libera dois tipos de relatório. O relatório chamado solicitação de autorização de compra, para a compra, né? E, naturalmente, solicitação de autorização de serviço, quando for serviço. E um outro relatório, que é a requisição, ou seja, onde vai estar especificado os itens da nossa compra. Nós podemos gerar um arquivo em PDF, né, um arquivo digital, e também podemos descarregar este arquivo, esta solicitação em uma impressora.
Para isso, basta clicar aqui em solicitação de autorização de compra. Nós vamos ter um preview do texto que vai sair na impressão. E a gente clica aqui, ó, em imprimir. Quando a gente clicar em imprimir, ele vai abrir a caixa de diálogo da impressora. E aqui está a nossa solicitação em formato convencional, em meio físico, papel. Basta clicar aqui que será impresso na impressora. Da mesma forma, eu clico aqui em voltar e vou para o segundo relatório, que é a requisição e especificação da compra. Tá? Da mesma forma, eu clico aqui na opção imprimir da nossa barra de navegação, chamo novamente a caixa de diálogo do navegador com a impressora e posso imprimir em meio físico convencional, meio físico papel, como posso gerar um arquivo PDF. Feito isso, está encerrada a nossa tarefa.